Biblioquímica. Você já ouviu falar dessa expressão? É a ciência provando que a Bíblia estava certa. Começa agora o Comunhão Entrevista. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, já deve ter encontrado algumas situações meio polêmicas sobre o consumo do mel, o consumo do vinho, lavar as mãos, higiene. Mas você sabia que a ciência, séculos, milênios depois, comprovou que a Bíblia estava completamente correta? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um professor que é doutor, PhD em fisiologia, farmacologia, que escreveu este livro aqui, muito interessante sobre o assunto. Doutor Tiago de Melo Costa Pereira escreveu Biblioquímica e nós temos ele aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. Professor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado, é um prazer. Espero poder contribuir, né, com a difusão do conhecimento da Bíblia, que é um dos livros mais lidos no mundo, e a gente então apenas apresenta, né, a grande riqueza de dados que a Bíblia apresenta, até mesmo no contexto científico. Tá certo. Professor, antes da gente entrar nos detalhes do livro, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que te levou a escrever uma obra com esse tema. Como pesquisador, atuava na minha área, né, publicando artigos, ensinando os alunos de medicina, farmácia, mas quando eu terminei o doutorado, eu preferi também fazer seminário teológico. E fazendo as minhas anotações, de repente, num dia, uma pastora muito querida, Sabina Matias, e também pastora, ah, a equipe, né, falou: Tiago, por que você não apresenta isso pra gente aqui no seminário? E aí, quando eu terminei a palavra, eles falaram: Tiago, isso é um livro, isso é inédito, ninguém tinha feito essas conexões. E tanta gente que me inspirava, né, professor Marcos Eberlin, Adalto Lourenço, que faziam abordagens na área da química ou de geologia, astronomia, faltava esse cunho médico, né, que a Bíblia é cheia de evidências das ciências biomédicas. E por isso, escrevi isso em 2014 até 15, publicamos a primeira edição em 16, e agora temos essa edição com mais de 12 mil livros aí vendidos ao longo desse tempo. Legal. E muitos estudantes, muitos professores, pessoas que apreciam a Bíblia, mas não têm tanto lado com a ciência, ou o contrário, leem muitos livros da área de ciência, mas nunca viram a Bíblia, se torna uma via de ponte entre esses dois mundos. Nós já tratamos aqui no Comunhão Entrevista assuntos ligados à neurociência e à Bíblia, que trata dessa questão emocional, dessa questão religiosa e espiritual com a mente. Agora, o seu livro traz uma abordagem interessante, que é o lado prático da coisa. E a gente vai citar alguns assuntos aqui. Tem muitos assuntos interessantes. Vou pegar alguns que são os mais, vamos dizer assim, os mais polêmicos e vamos falar sobre eles. Assim, você está nos assistindo e já vou pedir para você ir comentando aqui o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Mas vamos lá. A Bíblia fala alguns assuntos, professor, que a gente são até um pouco polêmicos. Quando a gente vai lá para Levíticos, principalmente, que o povo, né, estava sobre a lei mosaica, Deus dá algumas orientações sobre higiene, cita a questão da mulher menstruada, a questão de cadáver, a questão de lavar as mãos. Eu queria que você falasse, vamos começar por aqui, falar um pouquinho sobre isso, o que a ciência fala de que a orientação de Deus estava realmente certa. Leis espirituais aqui, uma lei de proteção daquele povo, precisava andar ali muitos quilômetros, né, sob condições de higiene que, se não fossem essas determinações, aquele povo estaria perdido, né? A começar por lavagem das mãos, ou então a quarentena de estarem isolados em situações de infecção. É interessante que a Bíblia não fala de bactéria, nem vírus, nem protozoário, mas havia que qualquer sinal de ferida ficasse então longe do arraial até o momento da cura. É o que acontece também hoje. Muitas doenças que estão sob isolamento porque não existem antibióticos, ainda se encontram pessoas isoladas. Há menos de 100 anos atrás, pessoas com tuberculose também ficavam isoladas. A cidade, por exemplo, de Campos do Jordão era um fruto de uma cidade de isolamento, onde não tinha antibiótico, elas ficavam nos hospitais ali aguardando algum processo de cura, esperando ares melhores, e só depois que vieram os antibióticos, Campos do Jordão se tornou uma cidade turística, onde os antigos hospitais se tornaram hotéis. Olha como são as coisas. Então, lavagem das mãos, um princípio hoje defendido tanto pela medicina, pela enfermagem, farmácia, na verdade, isso foi
através de uma briga de um médico austríaco chamado Semmelweis, que falava, olha, vocês precisam lavar as mãos, do contrário vai ter mais chance de infecção. E ele morreu como louco em meados de 1860, e a Bíblia já abordava sobre a importância da lavagem das mãos. Vemos na época da Covid muita gente sofrendo com a perda dos seus entes queridos, não podendo, inclusive, participar dos momentos funerais, não tocar no cadáver, e veja que era um princípio também bíblico. Muitas doenças são transmitidas por esse contato, como o vírus Ebola, também na África. Então a gente se surpreende com ideias que a Bíblia coloca, mas sem contar os detalhes do processo microscópico, que a gente só revela hoje, ela não estava longe dos princípios básicos da higiene e da saúde. E Deus conhece todas as coisas, sabedor de tudo, deu aquelas orientações, né, para, como o senhor mesmo falou, numa situação do deserto, que você não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, exatamente para preservá-los, né? Vale lembrar, você que está nos assistindo, que o livro foi escrito antes da pandemia. Isso. E ter também a Bíblia, quando o próprio Levíticos fala também sobre a condenação de Deus proíbe o consumo de alguns animais. Como o morcego. Como o morcego. Livro de Levítico. Que estava completamente. Que a ciência descobriu que, né, você vê que a Covid tem alguma vírus está atrelado ao morcego. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse consumo de animais impuros e como que isso está relacionado a doenças. Da mesma forma, né? O porco, o próprio camarão. Sabemos que hoje estamos numa outra época, mas imagina, naquele momento, para poder preservar o povo, sabendo que eu poderia ter um choque anafilático por consumo de camarão, hoje é tão comum. Nos nossos dias aqui, alguém que vai para Natal, vai lá comer um camarão celebrando ali o momento de férias e tem um quadro grave de alergia, vai precisar de tomar adrenalina. Na época não tinha. Inclusive tivemos um caso de um artista, que eu não vou citar o nome, que morreu exatamente porque consumiu ostra, né? Quantos casos? A hepatite A. Então, veja, é de poupar a população naquela época de que não valeria a pena. Sabemos de problemas como a neurocisticercose, que é causada também pelo próprio porco. Hoje nós temos outras condições de cuidar desse animal quando ele é para consumo. Mas fica aqui o alerta de que a Bíblia estava ali prometendo proteger, né, nos seus relatos do Pentateuco, aquele povo. Um detalhe interessante é também no livro de Êxodo, quando chegam para Moisés e falam, olha, tem um maná aí que Deus vai mandar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas no sábado ele não vai mandar. E aí, Moisés, o que a gente faz para comer no sábado? E aí, pode perceber lá, no capítulo 16 de Êxodo, ele fala assim, assem e cozinhem o que quiserem, aí vocês podem guardar. Assando e cozinhando, não crescerá bicho algum. Interessante que é o princípio do aquecimento, para a gente poder preservar por mais tempo um produto, alimento, né? Como acontece com leite. Sim, o leite na sua casa está dentro da caixa, porque ele passou por um processo de pasteurização, que é homenagem a Pasteur, um francês, que resolve aquecer um caldo de carne para não crescer bicho algum. Isso ele só faz no século XIX, e a Bíblia já trazia isso no livro de Êxodo. Eu vou deixar essa conversa um pouco mais polêmica. Professor, tá muito fácil aqui, hein? Tá muito fácil. Eu quero engrossar esse caldo aqui. Gente, você já ouviu essa expressão? Não é pecado beber, pecado embriagar-se, né? Essa questão do álcool, isso já foi muito polêmico. Isso já teve discussão em igreja, de irmão ficar chateado com o irmão. Enfim, recentemente nós tivemos um estudo, inclusive, que falou que qualquer consumo de álcool, o menor que seja, já traz danos para a saúde. Só que as pessoas usam a Bíblia, algumas pessoas falam, mas Jesus bebeu, Jesus tomou vinho, e aí eu queria, mas por outro lado, há trechos na Bíblia que condenam o consumo do etanol. Eu queria que a gente trouxesse uma luz sobre o que a ciência fala sobre o consumo do álcool, mesmo a questão do vinho. É muito interessante esse contexto. A gente vai viver uma época que a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, como é que a gente se aventurava com álcool? A gente vai olhar para ele como se fosse a época do tabaco, dizendo que não valeria a pena mesmo. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia já não recomenda essa história de uma taça de vinho para proteger o coração, porque o que protege é o produto que está no vinho, chamado resveratrol, e os polifenóis, e não é o álcool. E que está no suco de uva, puro. Nutricionistas, a mulher pode ser ateia, mas ela vai falar também para a gestante, não beba. É interessante que foi falado, o anjo chega para a mãe de Sansão e fala, você não pode entrar em contato com nenhuma bebida forte ou fermentada, porque a gente sabe que o etanol atravessa facilmente a barreira placentária e pode trazer danos para o desenvolvimento fetal. Então veja que proteção interessante, um cuidado assim tão especial, embora a Bíblia tenha um contexto espiritual, ela também toca no assunto do corpo humano para a sua proteção. Então quando se fala do etanol, quando Paulo fala para Timóteo, tome um pouco de vinho por conta das suas enfermidades, ali também pode ser traduzido ou como o mosto,
porque é rico em polifenóis antioxidantes para proteção, e outra que a região tinha muitos relatos de água contaminada. E a presença ali pequena do álcool poderia ter um efeito antimicrobiano, de modo a facilitar a ingestão daquele líquido sem passar mal novamente por um quadro de gastroenterite. Agora, usar esse versículo para poder justificar a sua conduta de se expor ao álcool e fazer bobagem, abre também Provérbios. Provérbios, quando fala, não olhes para o vinho quando resplandece no copo, mas quando brilha, porque no seu fim picará como a cobra, e como o lagarto vai te pegar. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o seu coração vai falar bobagens. Estarás no topo de um barco. Quem está no topo de um barco está tonto. Espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando voltarei a despertar, o efeito hipnótico, ainda voltarei a tomá-la outra vez. A Bíblia faz a primeira descrição mais completa que o álcool tem, 800 anos antes de Cristo. Está no livro de Provérbios, Salomão falando sobre a toxicologia do álcool. E isso porque naquela época não tinha essa quantidade de produto químico que além da, adicionado, que é adicionado como hoje. O risco do metanol, de pessoas ficando cegas agora. Isso aí, né? Ou seja, você cristão, com todo amor, não vale a pena. A exposição ao álcool diminui a memória, ela tem problemas graves cardiovasculares, atrapalha o convívio familiar, é porta de entrada para outras drogas, e nós, como um povo saudável, e de fato deve falar de exercícios, uma dieta adequada, o álcool não entra nesse pacote. E a questão de Jesus ter tomado o vinho na Santa Ceia? Pois é, a minha visão é que na época da festa dos pães ázimos era a festa do pão sem fermento. E por que a bebida teria o fermento? Essa é a pergunta. Porque quando eu tenho ali a bebida com o fungo, é só assim que a gente consegue gerar o álcool. Então, ali, a grande probabilidade de ser o mosto, o produto ainda não fermentado, fazendo uma semelhança, uma analogia com o sangue pela sua cor. Da mesma forma como bodas de Caná. Na boda de Caná, na festa, quando Jesus transforma água em vinho, também poderia ser o mosto, até porque dar de beber a um casal que estaria em núpcias logo depois não seria conveniente expor ao álcool durante o ato da fecundação. Não tem sentido nenhum. No livro de Abacuque faz aquilo. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Então Jesus contrariaria o próprio Antigo Testamento? Ele não iria pecar uma coisa que ele mesmo orientou no passado. Justamente. Não tem sentido nenhum. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir, ele mesmo falou que ele veio cumprir. Agora, professor, tem um outro tema aqui que é interessante, que a Bíblia fala sobre a questão do uso excessivo do mel. Uhum. O senhor também comenta sobre isso. O que a ciência já descobriu? Porque o mel tem seu lado positivo, claro, mas aqui está falando do uso excessivo. O que a ciência já descobriu que falou que a Bíblia também estava certa em relação a isso? Em Provérbios 25, 27 diz assim, comer muito mel não é bom, não é o ponto do mel, mas o muito. A quantidade excessiva de oferta de glicose, frutose e sacarose é um prato cheio para uma série de doenças crônico-degenerativas. Então, diabetes, o próprio câncer, Alzheimer, Parkinson são financiados pelo excesso de produtos como açúcar refinado da sua casa, o excesso de pão, o excesso de massas. E isso vinculado ainda a pouco exercício físico é um prato cheio para que seja engatilhado uma série de doenças. Então, a famosa ideia da dieta low carb na área da nutrição, a Bíblia também já falava sobre isso com detalhes. Mete uma faca também no teu pescoço, se você é glutão, fala sobre a glutonaria. Paulo também aborda sobre isso no Novo Testamento. Então não é conversa só do Antigo, né? Aliás, em comunhão, você pode até pesquisar depois aí na nossa plataforma, nós fizemos uma reportagem falando exatamente sobre o estilo de vida de Jesus, de caminhar muito, de subir montanhas. A Bíblia mostra Jesus dormindo, Jesus se alimentando bem, eles chamam da alimentação do Mediterrâneo, né? Aquela alimentação... Longevidade. E esse estilo de vida de Jesus foi muito importante para ele suportar os momentos mais difíceis que ele passou. Né? Tem sentido isso? Tem, total. A gente observa a região do Mediterrâneo, a região também do leste europeu. Por que é tão longevo? Porque não adianta também viver muito tempo, é viver com qualidade. E a Igreja de Cristo precisa também ter esse momento de estar, depois dos 50, 60 anos, de forma produtiva, de forma a deixar o legado, de construir os seus Josués dentro da igreja. Que às vezes, nessa sobrecarga de trabalho, deixando a juventude sempre assim, não, deixa comer, vamos reunir agora aqui, todo mundo tomando refrigerante, né? Com excesso de açúcar. A gente tem que tratar tudo de forma harmônica e preservando o que a Bíblia diz. Por exemplo, sobre a história do comer muito mel não é bom. Tá certo. Professor, nós estamos chegando na nossa reta final da nossa conversa. Eu sei que você está assistindo, mas e falar mais... Meus amigos, tem muito assunto. Se eu for falar tudo que está no livro do professor aqui, meus amigos, eu sugiro você comprar o livro, adquirir para você ler, que o livro é sensacional.
Então, nosso tempo é reduzido mesmo. Mas eu vou deixar para ele selecionar algum assunto que a gente não falou aqui, que ele acha interessante abordar, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Professor, dentro de tanto conhecimento que o senhor passou para nós aqui, o que você gostaria de destacar? Mas não, vamos falar disso aqui que é interessante também. O que mais me chama a atenção é quando Isaac também, filho da promessa, Deus orienta Abraão a fazer a sua circuncisão no 8º dia. Eu fiquei me perguntando por que 8º. E pesquisando na medicina, a gente sabe hoje que toda criança quando nasce recebe uma dose de vitamina K no hospital, e K em homenagem à coagulação. Do dinamarquês quer dizer coagulation. Se não tiver vitamina K, a criança entra em sangramento. Então, no hospital, toda criança nasceu recebe vitamina K. Mas na época de Isaac não tinha hospital. Então, eu fiquei perguntando quanto tempo leva para que os níveis de vitamina K atinjam seus níveis ótimos para a criança não entrar em sangramento. Mas Para seguros. nossa surpresa, são 7 dias. Durante 7 dias eu atinjo o nível máximo, e você vê que hoje, no costume judaico, a circuncisão acontece no 8º dia. O próprio Jesus foi apresentado ao templo e circuncidado no 8º. E me chama a atenção, então, quando a gente não conhece muito bem as coisas, obedeça. Esse é o principal, né? Eu acho que num futuro, numa conversa depois com Abraão, ele falou assim, Deus, agora eu entendi. Tem uma vitamina que vocês vão chamar o nome lá na frente de vitamina K e tal. Então, esse cuidado de Deus, assim, nos seus detalhes, conhecendo a sua obra, dizendo, não faça nenhuma intervenção cirúrgica antes do 8º dia, porque ele pode ter sangramento. O filho da promessa pode ser perdido. Então, espera o 7º e no 8º já tem imunidade e resposta de coagulação suficiente para superar um pequeno ato cirúrgico. Em outras palavras, professor, se Deus falou, meu amigo, se está na Cumpra. Bíblia, faça. Mas eu queria uma explicação. Tem coisa que não precisa de explicação, né, professor? Se Deus falou, ele sabe o que é melhor para você. É isso aí. Então faça. Isso né? não quer dizer que é ignorância, né? Porque tem muita coisa no nosso dia, um celular, você não entende sobre onda eletromagnética, o detalhe, como é que o lítio absorve agora a energia para manter sua bateria do celular funcionando mais de 8 horas. A gente tem coisas que a gente apenas desfruta. É verdade. Sem entender. E por que a Bíblia cria um monte de obstáculos? Então, que as suas perguntas, as indagações sobre a ciência não sejam obstáculo para você acreditar no Deus que te criou. É isso aí. Bom, nós conversamos aqui com o professor Tiago de Melo Costa Pereira. Faço questão de falar o nome dele todo. Ele é autor desse livro incrível, Biblioquímica. Você precisa ler esse livro, indicar para sua família, para os seus amigos. E, professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É um prazer estar aqui. Tá certo. Olha, se você gostou, você já sabe que eu vou te pedir para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Podemos só deixar o contato? Claro, por favor. Então nós temos também o nosso canal no YouTube, chamado Farmacologia na Prática, é o maior canal sobre medicamentos do Brasil hoje, o canal do YouTube aqui, então, do Espírito Santo, e também o nosso perfil Farmaco na Prática, que é o maior perfil também sobre medicamentos do Brasil, para também ensinar as pessoas sobre o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Ótimo. Tá dada a dica. Muito obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo Comunhão Entrevista.